Boa tarde a todos, a todas. Todos os parceiros, participantes do seminário aí do Projeto Ecos. Saudar a presença aqui dos membros da CADARA, que é uma importante comissão de assessoramento ao Ministério da Educação para tratar do monitoramento da implementação da Lei 10.639, que é a introdução de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares, mas muito mais do que isso, né? É uma comissão que nos assessora no debate sobre políticas públicas de educação para a diversidade e que preconiza que a gente trabalhe a educação para as relações étnico-raciais. Então, vejo aqui companheiros de longa data, saudar aqui a participação de professores, coordenadores, gestores de diferentes universidades brasileiras, de Moçambique, Cabo Verde, e organizações também não governamentais, como a gente tem aqui, companheiros da Ação Educativa e de outras, que têm contribuído para o debate de uma educação mais igualitária, com equidade, para a garantia do direito à educação dos diferentes sujeitos da sociedade brasileira, independente da idade. Eu acho que tem uma agenda importante aqui, que diz respeito à educação de jovens e adultos. Essa, para nós, é uma agenda importante, prioritária, uma vez que nós temos a obrigação, né, de garantir educação para aquelas pessoas que não puderam ter direito ao acesso à escola, à educação no nosso país, né, na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência. Amanhã eu vou poder estar aqui, participar das agendas, falar um pouco da agenda do Ministério da Educação no que diz respeito a essas áreas, e já vou me justificar, porque eu vou ficar um pouco, acompanhar uma parte da palestra, mas quando a gente chega, a gente tem que conciliar várias agendas, e aí eu quero aproveitar esse momento aqui para reunir com os secretários municipais de educação de todos os municípios aqui do entorno de Redenção, que estamos querendo fazer uma agenda importante, né, para a educação básica aqui, aproveitando que a gente tem esse debate pungente da educação superior. Eu acho que a educação superior ela não pode se desvincular da educação básica. Então, vamos ter aqui uma agenda de trabalho com os municípios do entorno. Tem aqui representantes da Secretaria de Estado de Educação, companheiros da educação do campo, educação indígena, educação para as relações étnico-raciais, enfim, acho que muita gente aqui que tem engajamento, compromisso com a luta. E aí, eu estou doida para ouvir, eu espero que seja gravado, porque a parte que eu saí, eu quero depois poder assistir, tá bom? Boa tarde, gente. Bom, obrigado, Macaé, bem-vindo, então. Bom, eu vou dar início aqui à nossa mesa redonda, a primeira delas, temos uma a cada dia, que tem o tema Educação e Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento, Realidade, Desafios e Possibilidades no Contexto da CPLP. E para compor essa mesa, eu gostaria de chamar o professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, e também o professor Florencio Varela, de Cabo Verde, e da Rede de Cooperação Sul-Sul. Muito bem. Nós temos aqui a expectativa de falar de um tema bastante amplo, né, que é a cooperação nos termos da CPLP. Acho que nós temos aqui, já hoje, aqui temos total diversidade, né, isso é a nossa complexidade e virtude, porque nós começamos aqui, temos representantes de vários países da língua portuguesa, de segmentos da universidade, da sociedade civil, de governo. Quando tudo isso se mistura, parece que aparentemente fica difícil, né? Porque aí a CADARA, movimento negro, temos todos os tipos, muitas representações possíveis, muitos sujeitos possíveis, né? E tudo isso junto para produzir uma reflexão, e mais do que uma reflexão, né? Esse caminho de pensar juntos num campo internacional sobre essa luta sobre o direito à educação de jovens e adultos. Então, eu vou passar a palavra aqui para o professor Paulino, para ele iniciar suas considerações. Boa noite a todos e a todas. Embora esse seja um lugar com muitas pessoas conhecidas, de longa data,
Eu creio que talvez seja importante dizer o lugar de onde eu falo. E para os nossos colegas brasileiros, talvez impliquem chover um pouco no molhado, mas eu acho fundamental historicizar alguns desses pontos. Queria agradecer imensamente ao Ministério da Educação e à Unilab pela oportunidade, né, saudar os colegas, o professor coordenador da mesa, o professor Florencio, professora Ilma. Eu não pensei em um texto escrito, nessa correria não seria possível, mas é possível pontuar algumas questões que nós consideramos importantes. Em primeiro lugar, eu sou um professor de História, em nossa universidade nós implantamos o curso de História da África em 1996, e também é desse período nós começamos a partir de um encontro chamado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, chamado Multiculturalismo e Politização Afirmativa, e lá nesse encontro, acho que Moisés e outros aqui fizeram parte, nós começamos a articular algo fundamental, ou seja, uma rede de núcleos de estudos afro-brasileiros. Nesse momento, eu estou presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e eu quero dizer a vocês que sou um extensionista, né, dentro do mundo da universidade. Ou seja, eu sempre brincava nas formaturas de que era possível fazer uma universidade que faz com ensino de excelência, né, com uma pós-graduação com competência. Entretanto, tudo isso, sem responsabilidade social, não valia R$1. Né? Quer dizer, é na atividade extensionista que a universidade valida a produção de conhecimento, né, que ela produz tanto em sala de aula como na pesquisa e na pós-graduação. E esse processo de validação, né, para quem é dos antigos como eu, né, ela é, antes de tudo, presidido pela comunicação, como bem lembra Paulo Freire, como bem nos lembra Paulo Freire. É a possibilidade da gente dialogar com as comunidades e aprender com elas. Não é só levar o conhecimento, mas fundamentalmente aprender com as comunidades e renovar o conhecimento acadêmico. Então, é desse lugar que na universidade, nos últimos 30 anos, nós aprendemos a agir e a fazer política. A minha presença aqui também expressa uma novidade dos últimos anos nesse país, que foi a chegada à universidade de um número expressivo de pessoas com formação no movimento negro, nos movimentos antirracistas, que se graduaram nos anos 80 e 90 e passaram a ocupar os cargos universitários. E que, ao chegar na universidade, perceberam a existência de um teatro, de uma espécie de telhado de vidro, que impede que os professores de origem africana ocupem as universidades centrais e nas universidades vejam suas pesquisas e sua atividade acadêmica reconhecida. É diante dessa dificuldade que nós nos organizamos numa associação de pesquisadores com foco numa agenda de pesquisadores e pesquisadoras negras, com foco na saúde da população negra, com foco no empreendedorismo, emprego, mas fundamentalmente na educação.
A educação sem dúvida alguma, aprendemos com os nossos pais, o único instrumento real, não apenas de ascensão, ou seja, de uma certa melhoria da qualidade de vida, mas, como diria Mandela, de transformação do mundo. Achamos que isso é possível. Então, é desse lugar que eu falo e, portanto, é ele que, de algum modo, norteia a minha preocupação nessa noite. Também é preciso dizer que há um processo muito importante no Brasil de institucionalização da questão racial. Eu acho que desde os anos 70, o movimento negro lutou imensamente por uma agenda e essa agenda se tornou realidade, do ponto de vista institucional. Pode não ser do ponto de vista real, mas do ponto de vista institucional. E isso significa que uma série de pontos históricos dos últimos 100 anos de luta antirracista foram vencidas. E que agora nós temos uma série de novos desafios. E alguns deles implicam necessariamente a gente também revisar as bases a partir dos quais nós pensamos a nós mesmos e nós organizamos essa agenda política. Dentre esse repensar, de superar essas nossas bases, está repensar a nossa relação com a África. E tal qual os nossos concidadãos eurodescendentes autodenominados brancos, nós também temos uma imagem mitificada do continente africano, de sua história, cultura e potencialidades. Sem dúvida alguma, o Brasil e o mundo redescobriram a África. De uma postura neocolonial, características do período de pós-independência, o mundo ocidental, mais China, Índia, Rússia, entre outros, vê um velho continente com uma grande fronteira para o desenvolvimento econômico e geração de riquezas. Há uma sede de África no Brasil. Comentava com meus colegas de Angola hoje no almoço, por exemplo, que até o Ouro Inca foi publicado, foi traduzido para o português. Então, há uma sede de África, principalmente na área de história, mas também de curiosidade, mas igualmente por uma razão muito concreta. As empresas brasileiras, o governo brasileiro, já percebeu que há possibilidades infinitas de investimento econômico no continente africano, com grande retorno, e se quer conhecer, se tem sede de saber. Entretanto, diferente daqueles que veem a África como lugar de consumo, de produção e de produção de commodities, cujo foco continua a ser a exploração da África e dos africanos, e também não muito diferente da nossa experiência na América do Sul, queremos recompor esses nossos lados. 5 minutos? Uau! Tá, uau, nem comecei. Então, bom, vou tentar acelerar aqui, isso vai me deixar meio coisa, mas é muito importante e não há como negar, Ou seja, você, por exemplo, quem já não comeu chocolate Nestlé, principalmente aqui no Brasil? Mas nós sabemos, por exemplo, que a Nestlé responde por uma coisa simples.
a exploração de trabalho infantil no Gabão. Né? Nós vimos recentemente na Índia, só para lembrar isso, né? Que um edifício inteiro com 3.000 trabalhadores ruíram. Produziam o quê? Para quem gosta de roupas de departamento, roupas na C&A e outros produtos. Nós sabemos que grande parte do investimento chinês em África está vinculado a uma ideia fixa dos chineses: a necessidade de produção de alimentos e o controle dos minérios, né? Matérias-primas e minérios. Os brasileiros, de algum modo, e as empresas brasileiras, de algum modo, não são muito diferentes. E vamos falar de que brasileiros estamos dizendo. A elite branca brasileira, empresarial brasileira, que tem suas empresas no continente. Queremos recompor nossos laços com o continente africano no intuito de expandir, sim, isso é inegável, nossa economia, mas igualmente para crescermos juntos, reduzir desigualdades, distribuir renda e garantir a boa governança. Para tanto, é preciso que aprimorarmos os mecanismos de cooperação que contribuam para a consolidação dessas parcerias. O tempo inteiro em nossas instituições, e esse é o lugar onde eu falo, né, da universidade, nós temos que convencer os nossos colegas de outras áreas acadêmicas, que não a educação, que não as ciências humanas, que os países africanos estão ávidos de parcerias, mas que não esperam ser novamente colonizados, esperam parceiros, porque nós temos muito a trocar, e trocar significa nós temos muito a dar, mas também temos muito a receber. No entanto, não podemos esquecer que a sociedade brasileira é atravessada de cima a baixo pelo racismo e que ele igualmente permeia o modo como parte de nossas elites econômicas pensam a relação África-Brasil. Nesse sentido, uma intervenção que leve a saciar nossa sede de África me parece fundamental. A vinda de especialistas africanos, a disseminação de trabalhos de campo em África, a mobilidade acadêmica, não só vindo estudantes, mas levando estudantes, sem dúvida alguma, constituem oportunidades fantásticas para aproximar o Brasil das realidades africanas. Nesse sentido, por exemplo, as nossas instituições que estão aqui presentes, por exemplo, poderiam fazer um ótimo acordo tendo a Unilab como mãe. Nós poderíamos suscitar a Associação Brasileira de Editoras Universitárias a distribuir a produção intelectual dos pesquisadores africanos. Ou seja, qualquer pessoa interessada em África sabe a dificuldade de a gente ter acesso à produção dos próprios pesquisadores africanos. Por quê? Porque os brancos africanistas preferem outros brancos africanistas. Preferem trazer gente da América do Norte, preferem trazer gente da Europa, certo? E não pensa nos africanos como produtores de conhecimento. Então, o acesso, se vocês terem ideia, é a coisa mais louca, mesmo entre a produção africana, por exemplo, na literatura, raramente você encontra pesquisadores africanos negros, né? Literatos negros nas editoras comerciais. Por mais que eu adore Mia Couto, é Mia Couto. Então, será que o mundo será sempre Mia Couto, Pepe Tela? E como se nós tivéssemos perdido lá nos anos 70. Então, um mundo de outros literatos nós não conhecemos. Por quê? Porque as editoras brasileiras são racialmente orientadas. Elas não se interessam com escritores moçambicanos, angolanos, guineenses, cabo-verdianos,
que sejam, que pareçam, negros. Né? E as pessoas, e essa é uma questão concreta. Então, no meu entendimento, há várias possibilidades, eu estou pensando aqui no tempo, mas há vários pontos extremamente importantes que podemos colaborar. Os meus colegas me diziam hoje, pela manhã, e muitos outros colegas africanos também, que quando pensam em cooperação com o Brasil, os negros não existem. Ou seja, todos os seus interlocutores são brancos. E, portanto, a lógica que os presídios é do lugar de onde eles falam. E de um Brasil monocolor. Outro aspecto importante. Os africanos, de um modo geral, também desconhecem o Brasil. E, consequentemente, os estudantes africanos que vêm ao Brasil, né, vão descobrir no Brasil uma outra identidade, que eles não são africanos, que aqui eles são negros. E negros com tudo aquilo que significa ser negro no Brasil. E tem um sofrimento imenso, porque serão discriminados pelos colegas, né, e porque nossas universidades, mesmo com as ações afirmativas, são universidades brancas, principalmente nos cursos de alta procura. Porque também serão discriminados pelos professores, porque os professores, com essa imagem negativa de África, consideram que todos os africanos são problemas e não uma possibilidade de enriquecimento. Por fim, voltando ao meu ponto de extensão, nós podemos trocar imensamente por meio da internacionalização da extensão universitária. Nós temos uma larga experiência de diálogo da universidade com as comunidades no Brasil. E talvez a extensão seja o lado mais positivo e mais criativo da universidade pública brasileira. Em minha instituição, para vocês terem ideia, que é uma instituição pequena, tem 13 mil estudantes de graduação, 3 mil de pós-graduação. Porém, as nossas ações extensionistas, apenas no ano de 2011, chegaram a um público de 900 mil pessoas. Portanto, nós podemos atuar, podemos cooperar imensamente, proporcionar aos nossos estudantes a possibilidade de experiência internacional e, principalmente, no caso dos brasileiros, de a gente romper esse vínculo colonial com o Norte. Né? Ano a ano, o Brasil, e o Ciência Sem Fronteira, de algum modo, é uma reprodução disso. Nós pegamos nossos melhores quadros e mandamos para a parte norte do mundo. Consequentemente, nós continuamos colonizando a elite que irá, no futuro, dirigir esse país e que continuará vendo todo o Sul como também uma parte a ser colonizada. Entendemos, para finalizar, que podemos, e aí é o lugar de onde eu falo, que as universidades podem ser parceiras das instituições públicas na consolidação de programas que articulem esses 3 eixos, para mim, fundamentais. Ou seja, geração, distribuição de riqueza, boa governança, eu tenho uma dificuldade de falar assim com o tempo, mas tudo bem. Então, imagina, mas a ideia básica é
que as universidades podem contribuir imensamente atacando 3 pontos-chave: redução das desigualdades, né, distribuição de riqueza e boa governança. Não há perspectiva de futuro sem articular essas 3 dimensões. Por que isso? Porque não há Estado salvador. Sem a sociedade civil forte e atuante, sem a criatividade da sociedade civil, não é possível avançar e termos uma sociedade que ofereça oportunidades para todos. Obrigado, não disse nada que eu queria, mas estou. Bom, acho que já disse muita coisa, né? E acho que a gente vai ter a oportunidade de retomar um pouquinho aqui no debate. É só para a gente dar o primeiro pontapé e depois dá tempo de todo mundo participar. Então, obrigado. Passo já para o professor Florencio. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint com 6 slides apenas. Por um lado, porque sou muito disciplinado, me disseram para falar 15, 20 minutos. E eu disse, tendo em conta o tema, como é que eu vou fazer para facilitar a minha fala? Eu disse, não, porque não preparar esta apresentação e, tendo em conta a abrangência do tema, trazer aqui, pontuar alguns aspectos, não é? Quer da rede de cooperação Sul-Sul, clarificar, não é, para a Assembleia o que é a rede, como nasceu, né, e quais são os seus objetivos e os seus princípios, e depois pontuar alguns aspectos, né, sobre a realidade da cooperação solidária, da cooperação Sul-Sul. Por um lado, permite também visualizar, né, e sobretudo despertar algumas pessoas que estão cansadas, quase a dormir. Estou vendo aqui nos olhos. Muito rapidamente, a rede de cooperação Sul-Sul, criada em 2006 em Brasília, na primeira oficina que nós realizamos lá em Brasília, como um espaço de articulação intergovernamental para apoiar as capacidades de cada país para atender às metas educacionais e os compromissos internacionais, em especial os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, com o Horizonte 2015, o Plano de Ação de Educação para Todos, com o Horizonte também de 2015, a Década das Nações Unidas para a Alfabetização, 2003-2012, e, em especial, o Marco de Ação de Belém, resultado da 6ª Confinteia, realizada aqui no Brasil, em Belém do Pará, em 2009, que tem, digamos, como horizonte 2020-2022, atendendo que as confinteias acontecem numa média de cada 12 anos. Portanto, tendo em conta esses compromissos, os países da CPLP entenderam muito importante criar um espaço de articulação, um espaço de intervenção, não é, que hoje vamos daqui a pouco apresentar, não é, a realidade desta cooperação. Na altura, nós definimos 3 objetivos que estão aqui à frente: reafirmar a educação como direito de todos, incluir EJA nas prioridades de desenvolvimento da cooperação Sul-Sul. O tema da mesa redonda é muito desafiante neste aspecto. Queria ampliar e fomentar comunidades de aprendizagem e de alargamento cultural de um grupo muito importante no contexto global. A CPLP, né, tem uma representação muito importante
mais de 230 milhões de pessoas congregam em torno desta comunidade. Portanto, são esses objetivos. Rapidamente, em Brasília, nós definimos as diretrizes da cooperação Sul-Sul e achamos interessante, importante, partilhar aqui pelo menos 3 princípios essenciais. Primeiro aspecto, a superação da visão tradicional de cooperação, baseada em políticas de assistência que reproduzem mecanismos e práticas desiguais e assimétricas. Promover a troca de experiências de modo horizontal, formando, nessa altura já dizíamos, uma rede de cooperação que construa identidades e proximidades, reconhecendo e contemplando a diversidade linguística e cultural. Terceiro aspecto, consolidação de um modelo de triangulação da cooperação a partir de necessidades, de interesses, de demandas e desejos dos países envolvidos, buscando soluções conjuntas para problemas compartilhados. Sublinho este aspecto, este terceiro princípio, para fazer entender a cooperação Sul-Sul, que não se trata apenas da cooperação entre os países do Sul. Há uma tendência para fazer essa interpretação. Nós, na altura, discutimos essa questão muito bem. Nós dizemos que a cooperação Sul-Sul é um princípio. Portanto, não se reduz apenas aos países do Sul. E o ideal, na altura, seria ter uma perspectiva de triangulação da cooperação Norte-Sul-Sul, tendo em conta a mobilização de recursos e toda a estratégia de desenvolvimento da cooperação. No nosso contexto, nós temos, no campo da educação de jovens e adultos, em alguns encontros, nós pudemos contar com participação e contribuição extraordinária de Portugal, não é, no campo da educação, da montagem do sistema de reconhecimento e validação de competências, não é, etc. Esses são os princípios norteadores. Rapidamente pontuamos alguns aspectos, né, da realidade. Nós ouvimos na mesa, no início da abertura, o representante de Angola, membro da coordenação da rede, a dizer, fazer um plaidoyer para que a rede seja uma realidade. Queria aqui, né, pontuar esses aspectos para mostrar que, de facto, durante esses tempos, nós já realizamos 5 oficinas de cooperação Sul-Sul no campo de educação de jovens e adultos. Portanto, olhando o tempo, 2006 a 2013, né, só em termos de oficinas, temos uma média satisfatória, uma média de 2 anos, duas oficinas por ano. Nós temos publicação de 4 livros da oficina, cada oficina há uma publicação. O livro da quinta oficina vai sair daqui a pouco. A nossa ideia era aproveitar este espaço e fazer o lançamento, mas não faltará seguramente oportunidades. Queria ressaltar um aspecto extremamente importante do nosso ponto de vista. Nós, decorrente do plano de ação da terceira oficina realizada em Cabo Verde em 2009, nós pudemos, contando com a colaboração do Ministério da Educação do Brasil e da Universidade Federal de Paraíba, nós pudemos implementar um curso de aperfeiçoamento no campo de educação de jovens e adultos em 2 níveis, ao nível da extensão e da especialização. O nível da extensão com uma oferta de 150 vagas, sendo 100 para Cabo Verde e 50 para Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe
infelizmente não pôde implementar, e 100 vagas para o nível da especialização, pós-graduação lato sensus, sendo 50 aqui no Brasil e 50 em Cabo Verde. O nível da extensão já terminou, já foi certificado, e o nível da especialização está no processo de elaboração de monografias. A defesa está marcada para finais de agosto, início de setembro. Quero aqui ressaltar um aspecto que foi identificado e uma demanda explicitada na 5ª oficina realizada em Luanda no ano passado, em 2012, que consiste na criação de um espaço partilhado de informação, graças aqui à universidade, né, dizia o colega há bocado, a Unilab deve ser a mãe. Nós, desde o lançamento do ECOS em 2011, dissemos que ECOS é com a sua sonância, é uma espécie de vitamina de fôlego para a rede de cooperação solidária. Dizia, graças à colaboração à prestação da Unilab, através do projeto ECOS, nós pudemos desenhar e ter, neste momento, um espaço de partilha, um portal da rede de cooperação com informações. Não está completamente acabado, aliás, o portal é sempre uma construção permanente, mas algo que, neste momento, podemos apresentar e, sobretudo, partilhar ao nível dos países da CPLP informações importantes sobre educação de jovens e adultos. Vimos no início, na abertura, na cerimónia de abertura, um trabalho, um documentário importante, envolvendo 3 produções, as chamadas Panoramas Africanas, Vivências Ecos nos Palopes, uma apresentação de Angola, mas também há uma apresentação de um DVD de Cabo Verde e de Guiné-Bissau. Neste momento, a Jacqueline falou de manhã, num trabalho que está em fase inicial, mas com uma perspectiva extraordinária, aquilo que chamamos Circuito Intercultural de Vivências em EJA, o CIVEJA. Alguns participantes daqui vão poder participar depois de 27 em algumas ações de campo no quadro do CIVEJA. E eu pontuei aqui fortalecimento da rede de cooperação, participação em eventos internacionais, desde o Congresso de Educação de Jovens e Adultos na Universidade Federal de Paraíba em 2010, passando pela reunião quer preparatória, quer a realização da Confinteia. Devo aqui realçar que a reunião de seguimento da Confinteia foi realizada, seguramente graças à contribuição da rede, foi realizada em Cabo Verde, o segmento, Confinteia mais 3, no ano passado, envolvendo a região africana, os países da região africana. O Conselho e a participação da rede no Conselho Internacional de Educação de Adultos, o ICAI, as 3 reuniões técnicas realizadas aqui no Brasil, etc. E, neste momento, nós congratulamos com a dimensão, com o envolvimento de parceiros. Se no início, nos encontros iniciais, sobretudo nas 3 primeiras oficinas, tivemos praticamente as organizações governamentais, neste momento, em todas as nossas oficinas, temos não só a rede em si, os organismos governamentais, mas também as universidades e a sociedade civil.
tomando uma dimensão extraordinária que, do nosso ponto de vista, é um desafio enorme. E, por falar de desafio, do nosso ponto de vista, devemos fazer a gestão das expectativas. A rede está a tomar uma dimensão enorme, temos demandas, devemos poder saber como responder a essas demandas. Em especial, a reedição do curso de formação de educadores e gestores, todo esse trabalho de registro de memórias, não é? Nós já vimos como o quanto desperta interesses nos países respectivos. Como desafio, colocamos ali a questão da comunicação, que é uma barreira a superar. Devemos estabelecer, quanto mais tomarmos a dimensão, precisamos aperfeiçoar a comunicação inter-redes, porque hoje já não é mais só a nossa rede, mas temos várias redes. E eu pus ali aproveitar como possibilidades o potencial que a rede nos oferece. E terminando com uma frase de Paulo Freire: ninguém é sujeito à autonomia de ninguém, isto é, cada país, cada organização deve saber, deve poder definir claramente o que é que quer, de que forma, né? E aproveitando todo esse potencial que a rede nos propicia. Portanto, agradeço a vossa escuta. Obrigado. Era esta a apresentação que eu queria trazer.